Este é o canal do Linux, sua fonte de informação sobre tecnologia e filosofia. No episódio de hoje, planejamento curricular. Olá pessoal, eu gostaria de começar esta masterclass justamente falando sobre os tópicos que a gente vai abordar agora aqui no planejamento curricular. Então, o primeiro seria a questão dos conteúdos programáticos, o segundo seria justamente as metodologias de ensino, e o terceiro seria a avaliação, seguido pelos recursos necessários, a questão da prática, o planejamento curricular na prática e os pressupostos, mostrando relatos e recomendações. Então, por que uma pessoa ela deve pensar no planejamento curricular? E uma das possibilidades na atualidade seria justamente uma pessoa, um professor, pensar na preparação dos alunos para o mundo digital, para que isso melhore as possibilidades de uma pessoa contribuir futuramente. E também, porque para enfrentar os novos desafios que as novas tecnologias vão trazer aí para a gente nos próximos anos. Uma outra ideia também seria para fazer com que as pessoas saibam resolver problemas de uma forma mais inteligente. Então, qual que são os objetivos do planejamento curricular? Basicamente, você tem 5 itens, na verdade, que são importantes na questão do planejamento curricular. Primeiro é a pessoa conseguir adquirir um pensamento computacional. A gente vai ver o que é isso mais em detalhes. E você tem como objetivo também promover a resolução de problemas. Então, é aquela pessoa que pode aprender a resolver um problema através da demonstração de alguém resolvendo o problema. Você tem a questão de estimular a criatividade, e com isso vem a questão da inovação. Você tem também como incentivo a colaboração, de fazer com que as pessoas consigam trabalhar em grupo para conseguir atingir coisas grandes, grandes ideais. E você tem também como objetivo fazer com que as pessoas elas simplesmente sejam a melhor versão de si mesmas, o melhor que ela puder ser, dentro daquilo que ela traz como potencialidade. Então, o que é justamente esse tal de pensamento computacional? E o pensamento computacional envolve basicamente 4 variáveis, a primeira seria a decomposição de problemas em problemas menores, da pessoa fragmentar e ir resolvendo cada pedaço, pequeno pedaço, e aí ir esmiuçando o problema. Uma segunda questão seria a questão da pessoa perceber padrões, E uma terceira opção seria a questão da abstração, Seria uma pessoa que consegue resolver problemas por meio de abstrações, E por último seriam as questões dos algoritmos, Uma pessoa que sabe minimamente projetar algoritmos, Que seriam as 4 coisas mais importantes a respeito do pensamento computacional. Então, falando um pouco sobre a didática e a metodologia de ensino, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode usar para ensinar outras pessoas. A primeira, mais óbvio, seria justamente a aula expositiva. A forma mais comum hoje ainda é a questão da aula expositiva. Você tem também aquela questão das atividades práticas, que o aluno bota a mão na massa a fim de que ela desenvolva essas atividades. Você tem também o incentivar a resolução de problemas, e você tem também, em conjunto com a resolução de problemas, você ter a questão do projetos, propor projetos para que o adolescente se desenvolva. Você tem também a questão dos jogos educacionais, que podem levar ao aprendizado, através da gamificação, gamificação. E você tem também a questão da programação criativa, que é você liberar o aluno para fazer algo do interesse dele, até mesmo um jogo que ele acha interessante, e aí ele aprende, por exemplo, a programação por meio da programação de um jogo. E você tem também a questão inspiracional,
como o TEDx, né, o TED, TEDx, né, que seria uma forma, né, de um formato de evento que ajuda a inspirar, né, as pessoas com base na experiência, né, de outras pessoas, né. E você tem também a questão das notícias, né, da pessoa estar antenada, né, naquilo que está acontecendo, né, ao redor do mundo. Né. Então, em conteúdos programáticos, né, é considerado adequado para o nível fundamental 1 quatro coisas. A primeira seria justamente a criança, né, o adolescente, ele ser introduzido à questão da tecnologia. Né? E é interessante que ele tenha pelo menos noções básicas de programação. Né? E também tem a questão de trabalhar o pensamento unplugged. O que é esse pensamento unplugged? Unplugged é fora do plug, né? Fora do plug, ou seja, são jogos que não envolvem dispositivos eletrônicos. Geralmente são jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e até mesmo atividades físicas. Né? E é considerado, né, para o Fundamental 1 uma coisa interessante como diferencial. Né? E você tem também a questão dos apps educacionais, né, que muitas vezes podem ajudar nessa idade a criança a se letrar e desenvolver, né, algumas habilidades relevantes. Né? Já o conteúdo programático, né, para o nível fundamental 2, você tem aí quatro itens de destaque, que seria justamente a programação visual, que é aquela programação que a pessoa aprende de forma visual, que não é propriamente a escrita de código na forma profissional, né? É uma forma meio que assistida, né, da pessoa aprender programação. A questão das estruturas de dados, para a pessoa dominar minimamente as estruturas de dados. E também a questão da pessoa desenvolver, né, jogos e animações. Né? E também, por último, né, seria a questão da robótica, né, da pessoa fazer projetos com robótica de alguma forma. Né? Então, você tem, né, passa pela questão dos conteúdos programáticos adequados, né, para o nível ensino médio. E você tem quatro pontos de destaque, seria justamente a questão das linguagens, né, incluindo aí as linguagens de programação, né, que são coisas mais sóbrias, né, que uma linguagem visual não contempla, né, coisas mais sérias. Você tem também a questão do desenvolvimento web, que é interessante, né, uma habilidade interessante de se adquirir. Você tem a questão da introdução, né, à inteligência artificial, para a pessoa entender minimamente como ela funciona, como utilizar ela no dia a dia. E você tem a questão, né, do projeto de desenvolvimento também, né, da pessoa desenvolver um projeto de desenvolver algum aplicativo, alguma coisa, um projeto completo, né, um jogo. E também, né, tem a questão da avaliação. Né. Na literatura, eu verifiquei que tem três tipos de avaliação. Né. A questão da avaliação formativa, a sumativa e a autoavaliação. Né. A formativa seria justamente para objetivos específicos. Né. A pessoa, o adolescente, ele é avaliado de acordo com alguns objetivos, né, de aprendizado. A somativa, eles são a soma, né, de várias avaliações formativas, que seria no sentido de você tirar meio que uma média, né, daquilo que a pessoa, né, a criança, o adolescente conseguiu atingir, né, ao longo de um tempo maior. Né. E tinha a questão da autoavaliação, que de certa forma é importante para a pessoa refletir, né, sobre o seu empenho, né, na aquisição dos conhecimentos. E eu diria também, né, que a gente tem, né, vários recursos e ferramentas que podem ajudar a gente, né, na questão das aulas. Para programação visual, você tem vários tipos de ferramentas, até o próprio Scratch. Né? Você tem a questão das IDEs, né, para ensino médio, por exemplo, que são os ambientes de desenvolvimento integrado. Né? Você tem a questão de aplicativos e você tem também plataformas online que ajudam a gente, né, nesse sentido. Então, aí, né, eu procurei um pouco na literatura, né, de exemplos de projetos práticos, né, que um adolescente pode desenvolver, né, ao longo de um tempo. Né. E tem destaque, né, em três tipos de projeto. O primeiro seria um carro, né, robô, um carro que vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. É um carro. E um outro projeto seria um mini elevador de carga. Né.
E um terceiro seria justamente um semáforo, né? O semáforo que é aqui no Nordeste chamado de sinaleira, né? Que é basicamente LEDs, né, controlados por um dispositivo eletrônico. E isso pode ser feito, inclusive, com Arduino de forma visual, né, através do ArduBlock, né, que é justamente a programação visual para Arduino, né. E você tem alguns exemplos, né, de práticas e projetos que a pessoa ela pode fazer por ela mesma, né, independente da escola. E é um recurso bacana, né, esse produto que eu vou mostrar aqui, que eu considero um caso de sucesso, né, de um sobrinho, né, que eu dei esse kit e foi muito bem apreciado por ele, né. E o nome do produto seria o Snap Circuit Extreme e Electronics Exploration Kit, né? É um kit de exploração de eletrônicos, né? E aí, o que é esse kit, né? Esse kit é um conjunto de peças, né, eletrônicas que tem um livro de referência que a pessoa vai montando, né, os esquemas para aprender, né, como funciona a questão da eletrônica. E aí você tem vários experimentos, né, que a pessoa monta para ver o que acontece na prática, né, com a pessoa montando os circuitos, né. E é bem bacaninha, esse meu sobrinho ele gostou bastante, foi bem interessante para ele e é muito didático, né. Agora, eu queria abordar, né, uma questão justamente o planejamento curricular, né, na prática, porque a verdade é que uma pessoa que não ensinou na rede pública, né, eles não conhece, né, a realidade de como é a escola pública, né, no Brasil, né. E é preciso ter realmente um choque de realidade para mostrar, né, que só o planejamento teórico curricular não é uma coisa que vai resolver magicamente todos os problemas, né. E de nada adianta, né, teorizar se basicamente a teoria, né, não corresponde à prática, né. Então, peguei alguns pontos, né, de coisas que acontecem na prática e que precisam ser tratadas de alguma forma, né. Então, por exemplo, você tem a questão da aprovação automática, né. Basicamente, você usa um aluno contra o próprio aluno, né. E eu diria que uma pessoa após os 10 anos, ela consegue, né, lidar bem com ter a possibilidade de ser reprovado, né. Tem gente que defende, né, a aprovação automática porque acha que vai traumatizar, né, a criança, o adolescente. Só que na prática isso é uma perversão, porque ela acha, né, que ser aprovado é um direito dela e não uma conquista, né. E você tem a questão também, né, nas escolas, os infanto-meliantes, né. E já ouvi relatos até de professoras, né, da rede pública que o sujeito recebia uma nota, né, era feita a prova, o sujeito recebia uma nota, aí recebia a prova e quando ele via a nota ele pegava, suspendia a calça e mostrava um revólver para a professora, né? Dizendo, tia, aqui é 10, viu? E aí o que se vai fazer com algo desse tipo, né? Como é que a gente vai não aceitar, né, essa situação e de forma que não fique nem ruim, né, para o professor, nem ruim para o aluno também, né? E você tem também aqueles casos, né, de inocentes que buscam respeito, né? Então você parte do princípio que se um colega se armar e uma pessoa inocente pode achar que também tem que se armar também para justamente não ficar na mão, né, da outra pessoa. E às vezes até pessoas inocentes também, né, que sofrem bullying, eles fazem isso, né, levam armas para a escola para tentar buscar o respeito, né, através da ameaça, né. E você tem, né, aquela teoria que é chamada teoria da vidraça quebrada, né, que é justamente quando um único ato de vandalismo é começado e ninguém se importa, né, e isso faz, né, com que a coisa vá se degradando cada vez mais, né. Então, se ninguém se importa, né, com questão de pichação, o que acontece na prática é que ela vai acontecendo até ficar algo bastante bizarro, né. E haja vista, né, que como é que o cara, né,
Você tem o caso do Justin Bieber, que veio no Brasil, o cara picha lá o muro e nada acontece, né, com o cara, né? E você já teve casos, né, de vandalização de estátuas, você tem vários casos de vandalização e até mesmo casos em que a PM queria que minimamente, né, o adolescente que fez a infração, né, que fez a pichação, queria que o cara, o adolescente, né, ele reparasse aquilo que ele mesmo causou, né? E nem isso disse que podia, né? A legislação disse que podia, não podia forçar, né? E eu acho que isso é algo que a gente precisa rever, né? Porque se não há consequências, né? Então como é que você vai fazer com a pessoa entender, né, que aquilo é uma coisa errada, né? Você tem também, né, a questão das drogas dentro das escolas, muito forte em várias escolas. Você tem também casos de favorecimentos e todo tipo de casos de problema, né, envolvendo até mesmo familiares, né. Você teve um caso, né, que foi bem documentado pela mídia, né, por conta de uma menina que fez um blog na internet. Se você não se lembra, né, dessa época, procure sobre o caso Isadora Faber. E você tem casos até bem cabeludos, né, de casos da própria diretora contratando o próprio pai para fazer um serviço dentro da escola, né? E você tem até reportagens falando sobre a questão de desvios, né, através da compra de kits de robótica, né? E você tem a questão da sujeira, né, que é uma verdadeira falta, né, de empatia das pessoas pelo pessoal da limpeza. Nesse sentido, é importante dizer como é na China, né? Na China, as escolas não têm faxineiros, né? Não tem pessoal da limpeza. São os próprios alunos, né? A partir de certa idade, que já que limpam, né? Aquilo que eles mesmos sujam, né? Então, eu vou mostrar aqui para você o print, né? Do caso da Isadora Faber, né? E ela reclamou, né? Mobilizou a internet, né, mostrando, né, os problemas da escola e tal. Ela até sofreu bullying dos próprios professores, mas isso teve, né, a sua utilidade na época para mostrar como era a coisa na realidade mesmo, né? Ao contrário do que os teóricos, né, que estão lá em cima e não pensam na questão prática, né. Você tem também casos, né, que você acha na literatura, de burocracias, né, insensatas, com a questão da autorização de verbas, né. Você tem até descrito em livro, né, a história da coordenadora, né, que pediu verba, né, para reparar o banheiro e porque ela verificou que existia um problema adicional no banheiro e aí precisava fazer esse reparo. E aí a superiora dela negou a verba e aí o que foi que ela fez? Ela mandou fazer o serviço e pegou, né, um recibo de que tinha para uma coisa que tinha verba, né, autorizada para fazer, né? Lamentável, né? Você tem também a questão, né, de políticos que não têm compromisso com a educação e você tem o caso recente, né, do veto de Lula com relação ao ensino, né, de robótica nas escolas públicas. E você tem até casos, né, esse eu diria até bem bizarro, né, por conta de eu achar, né, que Bolsonaro colou, né, na prova dele a prova dele lá do curso para militar, né. Eu digo isso, eu não tenho certeza porque em épocas de pós-verdade, né, pode ter sido algum deepfake, mas eu assisti um vídeo que ele demonstrava toda a jumentice matemática dele, né, do Bolsonaro. E aqui está o print, né, da tela do Lula sanciona com vetos a lei que cria a Política Nacional de Educação Digital. Então, isso aí que a gente estava sonhando, né, tentar implementar isso no Brasil, isso não vai ser mais uma realidade. Então, eu gostaria de chegar na etapa, né, de relatos, né, para tentar, né, traçar, né, um caminho para onde eu acho que a gente está indo, né, no caminho que a gente está indo, né. Eu diria que minha primeira experiência universitária, ela aconteceu, né, no final da década de 90, né. Nessa época era bem complicado porque não tinha livro para todo mundo, não tinha PDF e até comprar livro era algo muito complicado, não era algo para se fazer trivial e nem você recebia isso em sua casa, né.
E eu me recordo, né, nessa época, a universidade era realmente um moedor de carne. Era algo assim muito ruim, né? Eu tive uma experiência muito ruim com a UFBA, né? E eu era um excelente aluno, né? Eu vinha lá do Colégio Anchieta, né? Em minha primeira fase do vestibular, eu fiquei em terceiro, né? Eu era um ótimo aluno. E eu estudei na Anchieta, né? E nunca tinha perdido nada na escola, né? Nem ficar de recuperação, nem nada. E na UFBA, né? Eu perdi disciplinas, né? Um dos professores, ele simplesmente foi a 2 aulas e depois sumiu. O outro, como ninguém entendia nada, começou a atacar as transparências sem explicar nada. E isso me fez, né, ficar meio depressivo nessa época aí. E, pessoal, coisas dessa época, né? Teve um professor na época que até me chamou no canto assim. Ele disse: rapaz, eu sei que você sabe o assunto, pela forma como você resolveu as questões. Você só precisa ter calma. E eu vi né, na prática que eu não deveria ter sido, né, a única pessoa com problemas com esse moedor de carne, né, que era a universidade. E talvez até tenha deixado, né, pessoas complexadas e com um plano, né. E eu não tenho como provar isso, né, mas eu levanto a possibilidade, né, de pessoas terem tomado, né, ações deliberadas para arruinar, né, a nossa intelectualidade, né. E vários anos depois, né, eu decidi tentar voltar, né, dar uma oportunidade a um curso na UFBA, né. E eu tenho muitas histórias, né, muitas histórias para contar. Vou pegar um recorte, né, de algumas das que eu considero mais graves, né, interessantes. E você tem, por exemplo, o caso do professor de materiais, né. O professor de materiais, é, eu pensei, oh, coitado desse professor. Praticamente, as pessoas, né, os colegas dessa época, não entendiam patavinas de química, né, não entendiam nada. E fazia esse meu professor, eu vi o esforço dele, ele tentava, né? Mas era muito difícil, muito complicado. Me lembrava um programa da Xuxa. O Xuxa é um programa infantil, né? Que é considerado um programa para baixinhos, né? Então, as aulas dele eram transformadas meio que num programa da Xuxa, porque se ninguém entendia de química, que era um pré-requisito, como é que o sujeito ia conseguir entender minimamente materiais, né? Uma outra experiência, né, também na UFBA, né, nessa experiência eu participei, né, de um curso e aí o professor perguntou, né, quem conhecia o que eram números complexos, né, e lá só tinha uma pessoa e mais eu, né, que conhecia o que era número complexo, sendo que na minha primeira experiência, né, na federal, todos os meus colegas eles sabiam perfeitamente o que era um número complexo, né. E aí a coisa foi, de alguma forma, degringolando, né? E você tem também um episódio, né? No banheiro masculino do Instituto de Letras, né? Eu confesso, essa eu fiquei bastante depressivo, duplamente, né? Tanto por mim, que via aquilo como absurdo, né? O sujeito fazia, né? O serviço, né? Defecava no mictório, né? O mictório ou urinol, né? Que é um local para você fazer xixi, né? E eu fiquei pensando, né, porra, como é que o cara da limpeza vai limpar isso aqui, né? E a privada lamentava, toda entupida, alguém tacava papel dentro da privada e toda entupida. E isso daí me fez realmente ficar bem depressivozinho na época. E só de pensar, né, que o pessoal da limpeza, né, como é que o cara ia limpar aquele negócio, né? E acho uma tremenda falta de sensibilidade, né? E eu acho que isso é meio que um indicativo, né, que a gente falhou, né, no nível mais básico, né, de educação, né? Então, alguns momentos, né, eu decidi dar uma chance, né, às diferentes escolas particulares, né, faculdade particular. E lá eu descobri que era ainda pior, né? E também tem muitas histórias, tá, para contar dessas coisas. E a história, o resumo da história, né, basicamente é que não sobrava ninguém, né, após 2 semestres. E não tinha aula, né, não tinha material didático. E você, pô, pagava uma mensalidade cheia, né? E eu fico até com uma suspeita, né, de por que a gente deixou, né, exatamente abrir tanta faculdade, né, à torta e à direita, né? Fico suspeitando o que tipo de coisa está por trás, né, dessa ideia, né, de deixar, né, abrir indiscriminadamente faculdades, né?
E eu terminei, né, na particular, mesmo com essas poucas aulas, para que eu pudesse me formar mais rápido, né. E pensei que talvez pudesse, né, corrigir meu currículo com uma pós, né, em bons locais, né. Então, chegamos a um ponto, né, que eu realmente fiz um estudo, né, sobre a prova do Enem, para ver, né, como é que era esse negócio tudo. E eu vi que a perversão, né, dos avaliadores era meio que refinada, né. Por que que eu digo isso, né? Porque nos Enems, né, que eu analisei, né, que foram quase todas as sessões, né, a maior parte das questões ou eram questões extremamente fáceis ou eram questões muito difíceis, né? E qual que é o problema disso, né? O problema disso é que uma boa prova, né, ela deve obedecer o princípio estatístico, né, da distribuição normal, né? Porque senão você termina sendo injusto, né, na seleção. Porque se não existe, né, uma forma de você diferenciar o aluno mediano do aluno muito ruim, o que você vai fazer? Né? Você vai meio que transformar a vida do aluno mediano igual, o sorteio da vaga, né, entre um cara que é mediano e um cara que é muito ruim. E isso é basicamente o que o Enem faz, né, ou fazia até determinada data. Né? E já tive até professor, né, que realmente defendia sorteio em vez de vestibular. Só que isso realmente é um problema, né? Porque é, um cara que é muito bom, né? Geralmente eu acredito, né, que ele não vai ser barrado, né, de entrar no Enem, né? Mas o cara que é mediano, ele vai ter praticamente a mesma chance que um cara que é muito ruim, né? Então, na faculdade, né, eu vi, né, que é um caso claro, né? Porque se a pessoa não tem base, né, ela não entende a disciplina, de certa forma, isso meio que incentiva, né, a pessoa a fazer trapaças e colas, né? E você tem até tipo de casos extremos, né, que ouvi falar, né? A questão de alunos, né? Os caras já iam ser jubilados, né? Já iam perder pela terceira vez a disciplina. E aí eles se juntaram e combinaram, né, de dizer que o professor tinha ficado nu em sala de aula. E aí o que aconteceu? O professor foi afastado das suas atividades e aí os alunos conseguiram, né, de alguma forma, aí, passar na disciplina. E eu não sei o desfecho, tá? Não sei nada, não sei falar qual foi o resultado da investigação, não sei dizer nada, só foi um dos relatos que eu ouvi, né? E você tem também um relato, né? Eu fui monitor em determinada época lá na faculdade particular e para eu entender, né, qual que era o nível do problema, né, que eu estava tentando tratar, né, para ajudar os outros alunos, eu basicamente fiz um teste, né, um teste para ver a proficiência em matemática, né, das pessoas que estavam matriculadas na faculdade. E aí, algumas pessoas, elas não conseguiam nem ao menos resolver uma equação do primeiro grau. Algumas pessoas nem ao menos sabiam geometria básica. Então, isso foi um problemão, viu, para mim, viu? Porque eu não consegui ajudar muito, né, essas pessoas. Você tem a questão também de clipe, né, que eu vi, né, uma notícia. O curso de Ciências Sociais, ele, como estava enfrentando, né, um jubilamento muito grande, e a culpa, né, o vilão era a matéria estatística. Então, qual foi a brilhante ideia, né, que tiveram para poder formar mais gente? Retirar do curso estatística. Ou seja, o sujeito é formado em ciências sociais, ciências, veja bem, e não conhece, não sabe a diferença entre uma moda e uma mediana. Então, eu acho isso muito complicado, né? Então, é lamentável que a gente tenha chegado a um nível desse, né? Você tem também um caso, né? Esse caso de escola, né? Eu fui no Central, aqui em Salvador, prestar concurso para uma determinada vaga lá. E o Central simplesmente ele tava, as paredes eram um estado assim indescritível para mim porque todas as paredes escritas e todas as carteiras escritas e não tinha nenhum lugarzinho, um buraquinho para botar mais nada. Era uma pichação, uma coisa assim. E se você tolera, né, esse tipo de coisa, que tipo de valor, né, você está passando para aqueles alunos, né?
Então, eu acho isso um absurdo, né? E você tem também a questão, né, muito comum também, né, a ideia de provas e trabalhos grupais, né? Isso, na minha experiência, em boa parte dessas experiências, as provas e trabalhos grupais terminavam sendo a cabeça, né? A cabeça e o corpo fazendo ou todo o trabalho, ou ainda, né, na prova, sendo aquela pessoa que vai martelar, né, dizer como é a resposta. Isso é problemático, né? Porque o sujeito ponga, né, em outra pessoa e termina passando sem os conhecimentos, né, necessários para matérias mais complexas, né? Então, chega um ponto, né, que a gente ouve falar, né, de histórias e você tem, por exemplo, um sujeito que passa, né, no concurso da Petrobras e ele diz assim, não foi dado o valor do seno de 30, assumindo o seno de 30 igual a 2. Aí eu pensei assim, ó, caralho, velho, o cara não sabe sequer que é o ciclo trigonométrico, que tem raio 1, que não, um seno não pode ser maior do que 1. E o detalhe, né? O detalhe é que, tudo bem, ele não sabe o seno de 30, né? Tem aquela fórmula, um macetezinho para você saber seno de 30, de 45 e 90, né? De 60 no caso também. Mas vamos supor que o cara não lembrasse, né, do macete, mas botar um seno de 30 igual a 2, assumindo um seno de 30 igual a 2, pô. Você tem também o caso do sujeito, né, que passou, né, no concurso da Petrobras e ele convidaram ele a ele se retirar. E aí, quando ele vai saindo da sala, ele vai e apaga a luz. Que tipo de pessoa faz um negócio desse, né? E você tem ainda, coisa que eu ouvi falar também, casos de fraude lá no vestibular da Federal, na época em que não era Enem ainda, que são casos em que você ouvia, né, pessoas comprando, né, dando dinheiro ou uma grana preta, né, para os filhos passar, né, no vestibular da Federal, né. Você tem também, né, caso da menina que se inscreveu numa faculdade particular e passou sem fazer prova, simplesmente ela foi convocada, ligaram para ela e disseram, você passou e tal. E ela sequer fez a prova, né? E você tem também um clipe, né? O caso da notícia da Índia, né? Dizendo que tem cheio de PhD lá que são super ignorantes, né? A notícia seria assim, diplomas inúteis estão criando uma geração de desempregados na Índia, né? E é basicamente, eu acho que a gente está repetindo essa história aqui também, né? Você tem ainda casos, né, problemáticos ainda, né, bem, bastante problemáticos. Você tem o caso, né, do cara que fez um mestrado envolvendo um estudo autoetnográfico com sexo oral homossexual em banheiros públicos, né? E eu não sou fiscal de boca de ninguém, o cara faz o que quiser da vida dele. Agora, o sujeito fazer isso num espaço público e também com verba pública, eu não sou fiscal de boca de ninguém, mas como é que um negócio desse sequer passou, né, no Conselho de Ética, né? E você tem também, né, o caso, né, do logaritmo, né? Esse caso eu considero menos grave, mas uma pessoa que terminou, né, o ensino médio e nunca ouviu falar sequer no que era logaritmo, né? E você tem também o caso, né, do Gabriel Pato, né? O Gabriel Pato ele é um hacker ético, né? E em um determinado momento, né, da vida dele, ele detectou, né, uma falha no sistema do governo e aí ele teve uma experiência muito desagradável. Eu vou dar o play para vocês aqui e depois vocês falam aí o que vocês acharam, né, da experiência dele. A grana trabalhando pro governo, né? Olha como eu me animo em trabalhar pro governo. Nossa, já gostei de você 700% mais Não, agora. eu já tive umas badges em relatar falhas pro governo hoje em dia, cara. Tipo, eu tava falando pra você, eu entro no site, tipo, Facebook Game, eu tô fazendo outra parada, mas quando eu sei que aquele site é uma empresa legal por trás, eu automaticamente já fico querendo achar falha e testando uma coisinha outra, nem que seja bem rápido, mas eu testo. O governo, eu sou totalmente broxado de qualquer coisa, de tentar ajudar, por conta de uma parada que eu passei há 10 anos atrás, já tinha 20 anos, 9 anos atrás. Tentei reportar uma falha em um sistema importante do governo e primeiro que os caras cagaram pro meu e-mail. Típico, né?
E aí, como eles cagaram pro meu e-mail, tinha um amigo meu que tinha contato num jornal forte, e o cara falou com o jornalista, falou, você não quer cobrir a tentativa de report aqui? Depois você faz uma matéria disso, fala, beleza. E aí o cara falou, ó, como você não tá, você tá sendo ignorado, deixa eu ir pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa geralmente responde, tá ligado? Porque o cara tá achando que vai sair uma notícia e tal. E aí, beleza, aí foi pela assessoria de imprensa e me responderam. Aí eu falei, pô, legal, agora eu vou poder reportar falha, né? Tava animado, mano, eu era muito burro, já podia me animar com qualquer coisa relacionada ao governo, mas enfim, era muito inocente na época. Aí, na época eu tava com um escritório e tal, que era só pra trampar fora de casa e tal. E aí o cara falou, posso mandar uns 3 técnicos nossos aqui pra você conversar e expor a falha? Eu falei, claro, que legal. Beleza, chegaram os caras no meu escritório lá assim, não, porque eu trampo com isso aqui há 15 anos, essa falha não existe, sei lá o quê. Eu falei, brother, tá aqui, Aí, tá ligado? né? É só você ver, mano, vê aí. Aí o cara viu, falei, nossa, mas você não pode contar isso pra ninguém, isso aqui é sei lá o que. Eu falei, mano, eu tô tentando reportar essa merda. Eu quero que você Ninguém arrume. Aí, beleza, mas esse cara era um técnico meio X, assim, na hierarquia, né? Todo respeito aos técnicos, mas tipo, ele não era alguém que ia mandar em alguma coisa ali, ele só tava ali pra dar o report de que de fato era uma falha. E aí o diretor da parada me ligou, finalmente, falei, pô, que legal, agora eu vou poder reportar falha e tal. Vem aqui e tal, amanhã eu falei, beleza. Cheguei na reunião, o cara fechou a porta, chegou assim, batendo na mesa, de que partido que você é? Falei, como é que é? Falei, ó, eu trampo igual todos, era ano de eleição, também tinha esse detalhe. Falei, não, eu trampo igual todos os anos, não tenho ligado, tô cagando pra política e tal. Ele, não, então seu pai é de qual partido? Falei, mano, tá de sacanagem, velho. E aí, tipo, a reunião que eu achei que ele fosse pegar o meu É sempre a relatório. porra do viés errado, né, cara? Total, Os caras velho, vão. total. Sim. E o moleque trouxa, Gabriel, ele trouxa, tentando reportar o bagulho. O cara não recebeu meu relatório, tá ligado? Ficou nisso. Aí, beleza. Aí, Ele não recebeu o teu relatório e tu então, foi ele recebeu embora, uma é isso? parte lá que já tinha mandado no e-mail inicial, que ele falou que tinha, e beleza. Ele tipo, ficou por isso mesmo, ele ficou só nessas ameaças. Ele ficou falando, não, que se isso aqui é público, você vai ser processado por sei lá quem. Começou a pôr umas empresas no meio lá, e falou que ia tomar no cu, ficou meio que me ameaçando, tá ligado? Então, você tem também o caso, né, do professor de redes, né, falando sobre a questão do cerco, né. Isso estava na época, né, em que estourou aquele escândalo, né, dizendo que os Estados Unidos espionavam, né, outros países. E aí foi uma demanda, né, para o SERPRO que eles deveriam tomar alguma medida, né, para proteger, né, as comunicações governamentais. E essa crítica aqui foi muito acachapante. Se você entende, né, minimamente de segurança da informação, você sabe, né, que não é nunca uma boa ideia você usar certificados autoassinados, né? E foi basicamente isso a solução do SERPRO para tentar impedir a espionagem, como se isso fosse sequer resolver o problema, né? E você tem também, né, esse eu vi um clipe na mídia, né, falando um depoimento do professor de ciências sociais que pesquisou, né, como era ser gari, né? Esse realmente é um estudo etnográfico que eu considero realmente de valor, mostrando, né, como realmente invisível, né, como um gari é invisível na nossa sociedade, que minimamente não preserva aquilo que tem, né? E você tem também a questão, né, vou mostrar um vídeo falando, né, sobre testes de QI internacional, um vídeo que basicamente o Pirula mostra, né, como a coisa não melhorou, né? E você tem, né, ainda a questão, né, de número de vagas, né, de cursos de humano, né, cuja profissão é ensinar. Existe um número muito maior, né, do que a demanda, né, realmente existente no mercado, né. São profissões que usualmente a única coisa que a pessoa faz, né, com esse diploma é ensinar, né. Então, eu vou passar o vídeo do Pirula aqui agora e a gente comenta, né. PISA agora, em 2008, ele avaliou 79 países. Eu acho que foi o exame do PISA com mais países desde que começou a ser feito nos anos 2000. E o Brasil, para variar, né, nunca teve um bom desempenho no PISA e este ano não foi diferente. Em que você teve de 79 países na área de ciências, o Brasil na extraordinária posição de 66, ou seja, é o 76º, 404 pontos. Para vocês terem uma noção, o primeiro lugar na área de ciências foi Singapura com 556 pontos. Ou seja, a gente está praticamente 150 pontos atrás de Singapura. Segundo lugar, o Japão com 538, a Estônia com 534, o pessoal aí adora a Estônia, Taiwan com 532 e a Finlândia, a famosa Finlândia com 531. Em leitura, que foi o principal avaliado nesse exame agora nesse último triênio, o Brasil ocupou a fabulosa posição de 57ª posição, 57, com 413 pontos, e ainda por cima ele melhorou baseado no último triênio, mas é considerado margem de erro irrelevante, porque foi acho que só 6 pontos que o Brasil ganhou, ou seja, não mudou nada. Também, Singapura, primeiro lugar, com 535 pontos, então também um pouquinho menos aí de 150 pontos na frente, Hong Kong com 527, Canadá com 527, Finlândia com 526, famosa Finlândia, e a Irlanda com 521. E, finalmente, em matemática, tá, que o Brasil ocupou de 79 países a fabulosa posição de 70º país. Ou seja, tem 9 países atrás da gente, 384 pontos, foi de longe a nossa pior pontuação. A primeira, para variar, foi Singapura. Singapura foi primeiro nos 3, 564 pontos. Ou seja, aí no caso a gente está, enfim, quase 200 pontos atrás de Singapura, né, um pouco menos. Hong Kong, segundo lugar. Macau, terceiro lugar.
Taiwan, quarto lugar, e Japão, quinto lugar. No caso de matemática, nem a Finlândia apareceu. Conseguiram excluir a Finlândia, né? Todos esses países do leste asiático, né? Japão, 3 localidades, né, que falam chinês, né? No caso, Taiwan, a China não reconhece como país independente, mas todos os outros países reconhecem, né? Ou a maioria, e Singapura, né? Que é uma cidade-estado, um dos menores países do mundo em área, apesar de ter uma população gigantesca. E o Brasil lá atrás, na 70ª posição. Ou seja, é tudo que essa organização aí para desenvolvimento econômico não quer dentro do seu escopo ali, dentro dos países membros, né? Um país em que os estudantes não sabem nada de matemática, que é o fundamental, inclusive, para as matérias que vão ser utilizadas para melhorar o desempenho econômico de um país. Não só matemática, né? Ciências e leitura também, mas matemática, no caso, é bastante ilustrativo. E aí você vai abaixando nos níveis, né? E os maiores percentuais de alunos no Brasil é nível 2, 25%, nível 1, 34%, nível 1A, e nível 1B, 20%. Ou seja, 75% dos alunos são analfabetos científicos, porque estão do nível 2 para baixo. Tá? Se você colocar só no nível 1, 50%. E o que o nível 1 diz? O nível 1A. Vocês conseguem usar conhecimento de conteúdo básico no cotidiano para explicações de fenômenos científicos simples. Sabe? Tipo, a nuvem água condensada cai quando chove. Com no máximo 2 variáveis e com a ajuda de alguém, eles conseguem realizar uma investigação científica minimamente estruturada ali, tá? E identificar causa e consequência, sabe? Correlações simples. Tipo, isso aconteceu por causa disso, alguma coisa assim, tá? Num conjunto bem simples de dados. Infelizmente eu não tenho exemplos das questões aqui do PISA, até porque essas questões elas são meio que mantidas em segredo. Pelo que eu vi, é um banco de dados gigantesco, que é o CDE tem de questões, que vão sendo usados de forma randômica ali. Então cada ano é um. Então, eles não podem revelar essas questões, eu acho que tem algumas de exemplo, mas enfim. E 4% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível 1B, que seria o nível 1C para baixo, que é tão ruim que a OCDE não consegue nem especificar as habilidades envolvidas. Mas se você for levar em conta que até 0,4% são analfabetos de fato, então 4% está ali na beira do analfabetismo, se você não consegue nem ler um texto, como é que você vai interpretar a parte científica desse texto? Outra coisa, os alunos que têm um bom índice socioeconômico da sua família tiveram, em média, 97 a mais de pontos do que os alunos mais pobres. Se o Brasil fez 400 e poucos pontos em leitura, tá? 413 pontos em leitura, os alunos de alto índice socioeconômico, ou seja, como eu falei, famílias mais letradas ou que têm mais dinheiro, que podem pagar um professor particular, conseguiram 97, quase 100 pontos a mais do que os alunos mais pobres. Os alunos mais pobres, eles puxaram a média do Brasil para baixo, tá? Para você ter uma noção de como isso faz diferença. Ou seja, o que a gente pode dizer é, se você aumentar, na média não vai ser exatamente 97 pontos, mas se você aumentar em 50 pontos as coisas do Brasil, a gente chega no nível de vários países de primeiro mundo. Se você aumentar os 97 pontos que os alunos melhores conseguiram, eles estão nível Finlândia. Nós temos alunos nível Finlândia, os alunos ricos. Para pra pensar nisso. É uma reforma do ensino médio que foi feita para beneficiar os ricos e manter os pobres analfabetos. E não sei se esse é o objetivo da classe política ou se é uma ignorância da classe política que não percebe a estupidez disso. Sendo que nós, como país, não temos absolutamente nada a ganhar em manter os pobres analfabetos. Nada. Não é isso que esses países de primeiro mundo que vão bem no PISA fizeram. Você tem ainda algumas coisas de quebra, né? Teve um cara que fez um estudo, né, que basicamente mostrou, né, que o aumento das vagas nas faculdades, né, isso não elevou expressivamente o número de formandos, né? E, basicamente, né, ele viu, né, por análise, que era um número similar à quantidade de alunos de escolas particulares, né? Isso pode ser só coincidência, mas pode não ser também, né? E isso é até sintomático, né? Porque a gente vê, né, nas públicas um crescente número de vagas residuais, né? E baseado nisso, para onde é, né? Eu acho que a gente está indo, né? Seria justamente a questão da imbecilização coletiva, né? Então, o que eu acho que a gente devia fazer, né? Eu diria que a gente tem que dar mais oportunidades, né? Então, eu não quero dizer que eu quero tirar, né, gente preta e pobre da universidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas é dar condições mínimas, né? Eu quero que uma pessoa pobre ela tenha condição de estudar num colégio como Anchieta, estudar num colégio como São Paulo, algum colégio de uma qualidade melhorzinha, e dar oportunidade de estudo para quem realmente quiser estudar, né? E eu recomendaria, né, em vez de ser uma única prova, né, analisar, né, ter provas iguais, né, para todo mundo e ao longo de um prazo acadêmico maior, né, não ficar restrito, né, à prova de um dia. Eu tive até caso, né, de amigo, né, vestibulando, que o sujeito no dia do vestibular estava tão nervoso, passou mal, teve diarreia, escambau, passou muito mal e tudo por conta, né, da pressão daquela coisa no dia, né. E se todo mundo fizesse as mesmas provas, né, ao longo do ensino médio, por exemplo, isso poderia, né, de alguma forma, compor a nota da pessoa, né, no longo prazo. E até mesmo para saber, né, se uma pessoa realmente ela tem os conhecimentos do ensino médio, os conhecimentos necessários, né, para minimamente cursar uma faculdade sem ter que usar, né, de desonestidade. Né. E eu diria também, né, se o sujeito não gosta de estudar, né, dá para fazer uma porção de coisas sem precisar, né, do nível superior.
acabar com essa questão do diplomismo, né? Como a gente vê que acontece lá na Índia, né? E você tem, né, o caso dos Estados Unidos, que recentemente, né, a Suprema Corte declarou a questão das ações afirmativas na universidade que não era algo constitucional, né? E eu diria que o buraco, né, o abismo da diferença entre a particular e a pública é antes, não é na faculdade, né? É antes, bem antes aí o problema, né? E eu acredito também, né, que a computação ela tem um grande papel, né, na massificação de uma educação de qualidade para um maior número de pessoas, né? E você tem algumas questões, né, bastante interessantes que a Suzane traz aí, vai trazer num vídeo daqui a pouco, que são justamente a ideia, né, de que vídeos acelerados, né, as pessoas obtêm mais ou menos o mesmo proveito, né, do que vídeos em velocidade normal, né? E você tem ainda também um problema, né, de professores de matemática e física que ficam repetindo basicamente assim mesmo, porque tem pouca mudança, né, sobre esses temas mais básicos. Então, você tem aqui a notícia, né, da Suprema Corte mostrando essa questão das ações afirmativas. E agora o vídeo da Suzane, né? Vou mostrar aqui, vocês me digam aí o que vocês acham. Quanto você acha que seu desempenho piora ao ver um vídeo em velocidade 2? 10%, 30%, 50%, 80% ou 0%? Esse estudo aqui mostra que o desempenho em um teste não varia ao ver um vídeo em velocidade 1, 1,5 ou 2. E ela só vai piorar depois de 2, ou seja, 2,5, 3. Ó, esses aqui são os desempenhos, vendo em velocidade 1, 1,5, 2 e 2,5. Esse aqui no teste logo após ver o vídeo e alguns dias depois. O desempenho não muda, mas a coisa que muda drasticamente é o tempo que você leva pra ver o vídeo. Imagina ver ele na metade do tempo e ter todo esse tempo de sobra pra fazer questões, pra descansar, pra fazer outra coisa. Então, outras coisas, né, que eu acho que a gente devia fazer, né, essa questão de edições, né, serem só frequentemente, né, para se vender livro, né. Então, às vezes uma edição nova não traz nada de novo, né, de conteúdo novo, mas às vezes é só para vender livro, né. E tem gente, né, que realmente gosta de dar aula, mas tem vários professores desses que perdem o sentido ao longo do tempo, né. O cara já faz aquilo há 10 anos, né. E às vezes ele pode não ter mais saco, né, de ficar realmente repetindo a si mesmo nesse nível, né. E eu diria que é preciso, né, repensar os espaços de convivência, né, em ter espaços, né, familiares, espaços para jogar jogos, né, games, espaços com TEDx, né, que são basicamente auditórios, né, espaços de esportes, espaços das artes e espaços makers, né, makers no sentido de fazer alguma coisa, um projeto concreto, né? E você ainda tem, né, uma outra recomendação que eu daria, seria justamente nas escolas obrigar os próprios alunos a limpar, né, os próprios espaços. Você tem, por exemplo, o caso da Cici, né, que mostra, né, como é a escola lá na China, né, que lá não tem esse negócio de pichação e sujeira, não. E os próprios alunos é que cuidam, né, do espaço, né, deles. E eu diria também, né, que uma pessoa não deveria ser forçada, né, a frequentar o mesmo ambiente que outros, né. E os colegas, né, deveriam até poder vetar, né, a convivência de uma pessoa tóxica, né, no espaço. Então vou mostrar aqui, né, o vídeo da Ceci falando justamente essa questão de como ocorre, né, a limpeza lá na China das escolas. Gostaram? Então resolvi fazer um vídeo sobre as obrigações na escola chinesa. Primeira coisa, limpar. Sim, limpeza. Você tem que fazer uma limpeza geral da escola inteira. Escola inteira, eu tô falando, sim, banheiro, o dormitório, porque eu falei, né, no último vídeo, que a gente morava muito dentro da escola. Corredor, campo de futebol, campo de tudo, de basquete e, tipo, todos os lugares. Porque na escola não tem pessoa, não tem funcionário para limpar. Então, essas são obrigações dos alunos. E eu lembro quando eu não morava, né, dentro da escola, a gente limpava assim, a gente tem fila, né, coluna de turma. Então, cada dia... Não me lembro agora. Cada semana, uma coluna, uma fila dos alunos, mais ou menos tem uns 5, 6 alunos, vai limpar a sala, por exemplo. Depois das aulas, todo mundo vai embora e esses 5 pessoas vai ficar na sala. Eles precisam, por exemplo, limpar a louça, limpar chão, principalmente, vai vassar, né? Vassolar, não sei, usar vaso. E passar pano nas mesas também. O vidro não precisa, porque vidro é uma coisa do semana, não é diário, é semanal. Então, toda semana, a escola inteira vai ter uma tarde. Eu lembro na minha escola, ela quinta-feira à tarde. A tarde inteira é só limpeza geral. Então, cada turma
turma tem uma obrigação. Por exemplo, essa semana sua turma vai limpar banheiro. Então, todo banheiro da escola inteira é responsável pela sua turma. É a pior semana, porque banheiro é um lugar mais nojento, né? Eu lembro que eu gostava mais de limpar campo. Limpar campo, por quê? Porque, tipo, você não precisa limpar, nossa, certinho. Só precisa tirar as foras, as sujeiras. Então, e ainda você pode passear no campo. É um mais livre. Também tem turma que cuida de todos os vidros, né? Que você precisa limpar os vidros, deixar brilhante. Essa é uma limpeza geral toda quinta à tarde. Então, voltando, né, sobre coisas que eu achava também que deveriam ser feitas, né? Você teve um padre, né, um padre que criou a chamada Escola Barbiana. Essa escola era basicamente, o padre teve a grande sacada do seguinte: crianças e adolescentes, o que elas gostam mais de fazer é justamente brincar, né? Então, o que ele fazia? Ele dizia assim: se você conseguir aprender isso que eu mostrar para você rápido, você vai sobrar mais tempo para você fazer o que você quiser, brincar e jogar futebol, seja lá o que for. E aí ele conseguia, né, dessa forma, conquistar os alunos e comprometer os alunos com o resultado. E basicamente o que ele fazia, né? Duas coisas. Ele vetava, né, se uma pessoa fosse mal nas provas, a pessoa ia ter que passar um tempo, né, para tentar, né, aprender minimamente aquilo que ela precisaria, né, para voltar a curtir, né? E a segunda coisa que o padre fazia, ele pegava, né, notícias e aí lia para as crianças e aí perguntava: será que isso é verdade mesmo, que eles estão falando aqui? Será que existe algum interesse por trás? E aí mostrava, né, tentava mostrar através das notícias para a pessoa não ficar uma pessoa alienada, né, só em coisas que ela gosta de fazer, né? Então, eu diria que foram duas grandes sacadas, né, desse padre da Escola Barbiana. E não tem a dúvida que a gente tem que atualizar, né, esse conceito, porque hoje os adolescentes, basicamente não existe uma vida, né, de um adolescente sem videogame. Então, a ideia, né, de você fazer, né, um espaço, a escola ser um espaço de games, né, e que você só permite a pessoa frequentar esse espaço se ela tiver o resultado, né, de aprender realmente aquilo que está proposto, né, isso é um fator motivador muito grande, né. Eu diria que uma pessoa iria querer, né, ir para a escola jogar com os amigos todos e isso só seria possível, né, se ela realmente aprendesse, né, se ela fosse bem nas provas, né. E com isso também você separa um pouco a pessoa que tem uma dificuldade maior para você dar uma atenção extra a essa pessoa para que ela consiga também aprender rápido como as outras, né. E você poderia até, né, ter Olimpíadas, né, de games, em concursos de TEDx, você pode fazer várias coisas, né? E numa época, né, que você tem, né, gente cogitando botar videogames de última geração na cadeia, meu amigo, eu diria que é mais prioritário fazer isso para a escola do que para o presídio, né? O sujeito transformar. Aqui em Salvador, uma pessoa de mais idade talvez já tenha ouvido falar no PlayStation, né? O PlayStation é basicamente um espaço, né, que tem lá muitos games. E eu imagino a nova escola, né, sendo um espaço desse aqui, um espaço de diversão, que a pessoa tem acesso, em contrapartida, a ela ter um aprendizado concreto, né? E aí isso vai ajudar a pessoa, inclusive, a aprender mais rápido, porque quando ela vê que a vantagem é aprender mais rápido, para ter mais tempo para lazer, né, para jogar, ela vê que isso é perfeitamente racional, né? E ainda, né, os próprios games, né, tem muitos games aí que desenvolvem uma série de raciocínios lógicos e até mesmo pensar fora da caixa, né? A pessoa conseguir chegar a soluções fora da caixa por conta desses games, né? E o raciocínio lógico costuma, né, ser bem trabalhado em vários sentidos, né? E você também pode fazer, né, a questão do peer learning e de professores particulares, né? O peer learning, eu acredito que poderia ser implementado, né, que é o peer learning é o aprendizado por pares, né? E uma pessoa, né, um ano mais velho ajuda uma pessoa do ano mais novo, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 12 anos ajuda uma pessoa de 11. Já a de 11 ajuda uma pessoa de 10. E assim por diante, né? De fazer como se fosse uma corrente, né? Para que ninguém fique para trás, né? E se o cara ainda assim, né, não conseguir desempenhar bem, né? Fazer provas bem,
você ainda pode colocar, né, os antigos professores para poder dar aula particular para esse aluno. Olha que bacana. E você tem também, né, a questão da separação, né, de quem faz a avaliação e quem ensina, né? Porque um grande problema que eu vejo, né, é esse problema do aluno, né, que com uma arma na cintura, querendo forçar um professor a basicamente dar uma nota maior a ele, né? Esse tipo de coisa seria mais difícil de acontecer se quem ensina e quem avalia fosse uma pessoa diferente, né? E tornar, né, o processo de avaliação um processo o mais impessoal possível, né? De forma que uma pessoa, né, a avaliação reflita aquilo que realmente a pessoa saiba, né? E sem dúvida, um aspecto importante seria mostrar casos, né, de outros adolescentes para inspirar, né, os próprios adolescentes a fazerem coisas incríveis, né? E isso eu acredito que o TEDx ele tem um papel bastante interessante nessa questão da inspiração. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né, essa questão do projeto do governo, né, que prevê TV 4K, óculos de realidade virtual e computadores para presos, né? Então, você vai dar para o bandido ficar lá jogando, em vez de você fazer isso, né, com nossas crianças e adolescentes, né? Então, eu finalizo, né, dizendo que o que eu acho que basicamente a gente devia fazer, né, seriam 5 coisas, né, resumir em 5 coisas, né? Seria justamente educar, nutrir, instruir, inspirar e realizar. E é isso que eu tinha para dizer hoje. Então, um grande abraço a vocês. Se você tiver algo a comentar, comenta aí embaixo. Se quiser compartilhar para ajudar a gente aí, ajuda a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.